Olá, muito boa tarde. Hoje assinala-se a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. É o tratado internacional que mais adesões conseguiu na história do direito internacional. Para nos falar desta realidade, temos hoje connosco Helena Barreto, é professora. É com ela que vamos conversar dentro de instantes. Antes, porém, ficamos ainda com os temas que marcam a atualidade religiosa. No norte de Angola, a exploração ilegal de diamantes é feita por crianças com menos de 12 anos. O diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Angola afirma que grande parte dos imigrantes congoleses forçados a abandonar o norte de Angola pela Operação Transparência são crianças exploradas na extração de diamantes. Destas mais de 500 mil pessoas que regressaram ao Congo, ou que foram forçadas a regressar ao Congo, 80 mil são crianças. Isto revela que realmente essas crianças estavam a trabalhar, era um trabalho infantil nesta zona de exploração diamantífera, usadas obviamente como mão de obra barata. E são crianças desacompanhadas, não sabemos como foram lá parar, mas suspeita-se que há, sim senhora, uma espécie de tráfico de crianças ou tráfico de seres humanos. O governo de Angola pôs em marcha a Operação Transparência no dia 25 de setembro, com o objetivo de pôr fim à extração e comércio ilegais de diamantes e outros produtos naturais em determinadas províncias de Angola. No norte, grande parte da exploração diamantífera ilegal recorre a crianças. No Congo, leste do Congo, como em Angola, estes grandes, não sei, os patrões como são chamados, eles muitas vezes apostam nas crianças, porque são mais ágeis, enfim, têm esta facilidade e se calhar também não exigiriam muito, pronto, pagam-lhes, digamos, migalhas, enfim, e essas crianças, muitas delas não têm acesso à educação, vêm para cá, pensam que isto é uma oportunidade para, digamos, fazer-se a vida e trabalhar provavelmente para os pais. De acordo com o diretor do JRS Angola, as crianças estavam a ser usadas como mão de obra barata, a maioria são desacompanhadas, o que reforça a suspeita de tráfico de crianças. São crianças entre os 12, enfim, e outras ainda mais pequenas, até aos 17 anos. E ninguém está interessado, digamos assim, em levantar este problema, em tratar, em discutir este problema. Que há uma grande exploração, digamos assim, ou violação nesse sentido dos direitos da criança. A agência Eclésia está a acompanhar uma delegação da Cáritas Portuguesa e da Cáritas Angola em Luanda, Dundo e Saurimo, no âmbito da concretização do projeto Cáritas Lusófonas em Rede Inovar para o Impacto. Palavra e pão, o Papa deu voz ao grito dos pobres no seu Dia Mundial e almoçou com um grupo de pessoas necessitadas num gesto simbólico. Um dia de festa para centenas de pobres de Roma com um anfitrião especial, o Papa Francisco. Foi assim este domingo no Vaticano, num almoço que assinalou o segundo Dia Mundial dos Pobres. Que Dio benedica ognuno di noi, benedica i nostri cuori, benedica le nostre intenzioni e ci aiuti a andare avanti. Amen. E buon pranzo. Nascido por inspiração do Jubileu da Misericórdia, o Dia Mundial dos Pobres quer ser um gesto concreto em favor dos mais necessitados, a quem o Papa deu voz na Basílica de São Pedro. Ali, perante centenas de pobres, Francisco disse que o seu grito é abafado na sociedade pelos que são cada vez mais ricos. Il grido dei poveri è il grido strozzato di bambini che non possono venire alla luce, di piccoli che patiscono la fame, di ragazzi abituati al fragore delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi. Il grido
di anziani scartati e lasciati soli. È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita senza una presenza amica. È il grido di chi deve fuggire, lasciando la casa e la terra senza la certezza di un approdo. È il grido di intere popolazioni, private pure delle ingenti risorse naturali di cui dispongono. A celebração no Vaticano contou com a presença de cerca de 6.000 pobres, voluntários que os acompanham e representantes de várias organizações caritativas. Ali, o Papa Francisco deixou vários alertas, recordando que o caminho proposto por Jesus é claro: subir até Deus e descer até os irmãos. Per questo vivere la fede a contatto con i bisognosi è importante per tutti noi. Non è un'opzione sociologica, non è la moda di un pontificato, è un'esigenza teologica, è riconoscersi mendicanti di salvezza, fratelli e sorelle di tutti, ma specialmente dei poveri, prediletti dal Signore. Foi em 2016 que o Papa teve a intuição de criar um Dia Mundial dos Pobres, após um encontro com pessoas em necessidade e sem abrigo no Jubileu da Misericórdia. Um momento histórico vivido também pelo Centro Social e Paroquial Maximiliano Kolbe de Chelas, que levou profissionais e utentes a Roma. A disponibilidade do Papa Francisco em olhar para os pobres, em concreto, serve como inspiração num trabalho muitas vezes marcado por regras e normas. É um momento inesquecível, indescritível, de um valor humano único. Nós cumprimos muitas vezes regras, muitas normas, e trabalhar com um ser humano fragilizado, um ser humano que precisa de colo, que precisa de ouvir uma palavra no momento certo, não se coaduna com aquilo que depois a sociedade nos impõe. Há 2 anos, Francisco chamou ao Vaticano pessoas de todo o mundo que, acompanhadas por associações de solidariedade, puderam, de viva voz, dar-lhe conta da sua situação de pobreza e marginalização. Ricardo Fonseca esteve com o Papa e não esquece o momento que ainda o enche de espanto. Olha, o significado, eu parecia que estava a ver uma pessoa igual a mim. O significado foi o mais engraçado, a fé foi a minha casa sozinha. Aí eu tive muita fé. E o Papa Francisco, para mim, é o meu Papa. Mas esta resposta eu tive também em minha casa. Entendeu? São coisas fora do vulgar, coisas que o ser humano comum não sabe respostas. O Dia Mundial dos Pobres envolve cada vez mais paróquias, associações e movimentos eclesiais. Um gesto em favor dos mais necessitados no domingo anterior ao final do ano litúrgico. Os bispos católicos de Portugal reuniram-se em Fátima para 4 dias de trabalho sobre temas como o tráfico de pessoas ou a proteção de dados. É um dos temas do momento e não passa ao lado da Igreja Católica. A Conferência Episcopal Portuguesa publicou uma instrução sobre o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, sublinhando o direito de cada pessoa a proteger a sua própria intimidade. Com certeza, filho. Aquilo que está previsto, não só na Concordata, na Lei da Liberdade Religiosa, naquilo que diz respeito às associações religiosas em geral, sejam católicas, sejam outras, também em termos de União Europeia, tudo isso está previsto e salvaguardado. Agora, o princípio é que, quando as pessoas deixam o seu nome, sabem para o que é que deixam e autorizam. O Santuário de Fátima vai ter novos estatutos. Esta foi uma das decisões tomadas pela Assembleia Plenária, que encaminhou agora o texto à Santa Sé para a homologação. Foi uma renovação dos estatutos, sobretudo para o seu enquadramento dentro da missão evangelizadora da Igreja, à luz dos novos documentos que saíram, quer do Papa Francisco sobre os santuários, quer
do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, e por conseguinte tem esse primeiro capítulo, que é novo, sobre identidade e missão do santuário. Depois é uma reestruturação melhor sobre os órgãos também do santuário e as competências de cada um deles, e a relação entre o santuário e a Conferência Episcopal e as dioceses. Os bispos católicos manifestaram a sua preocupação com notícias sobre o tráfico de pessoas, escravatura e exploração humana, inclusive em Portugal. Os institutos religiosos do país apresentaram a este respeito um manual para ações de prevenção e de assistência às vítimas. Não podemos deixar de fazer este apelo para que, quer como sociedade, na qual nós também nos integramos, com as nossas redes de comunidades e como católicos, quer as autoridades do Estado, que são aquelas que primeiro têm que velar pelo bem comum, estejam muito atentos a este problema, porque isto é um problema que, como diz a Escritura, brada aos céus, não é? A 195ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa decorreu em Fátima de 12 a 15 de novembro. Para aprofundar estes ou outros temas da atualidade na Igreja Católica, visite o portal da agência Eclésia. Nós olhamos agora a realidade das crianças enquadrada na Convenção sobre os Direitos da Criança, que hoje se assinala. Temos entre nós Helena Barreto, que, para além de ser professora, tem desenvolvido algumas iniciativas de estudo sobre a integração das crianças nas realidades culturais. Boa tarde, obrigado por estar aqui na companhia do programa Eclésia. É um dia importante, esta convenção é determinante, porque através dela se tem construído todo um trabalho de respeito, de cuidado, de trabalho com as crianças. O caso da Helena tem colocado isto na prática, desde logo através da sua profissão, é professora pelo ensino, mas também tem testado e levado à prática algumas iniciativas de integração das crianças, de estudo do eventual choque de realidades culturais. Fala-nos um bocadinho dessa experiência que sei que levou a cabo. Bom, portanto, eu sou professora sempre em contextos que normalmente não estamos habituados a ouvir falar. Ou ouvir falar bem, não é? Tenho estado sempre em contextos sociais especiais, desfavorecidos por um lado e muito favorecidos por outro, como eu costumo dizer. Contextos que me vão ensinando a cada ano, cada mês, muito daquilo que eu sou hoje. O que me tenho deparado, as situações com as quais me tenho deparado, são tão especiais que me possam às vezes fazer pensar e refletir. Será que estas crianças estão a usufruir dos direitos, de alguns direitos base, não é? Direito à educação, direito a aprender, direito a brincar, acima de tudo, direito à liberdade. Nem sempre isto acontece. São crianças muitas vezes entregues a elas próprias, que crescem sozinhas, sem ajuda, sem o direito, muitas vezes, a dizer mãe e pai, não é? E são aprendizagens que eu também vou fazendo, não é? Vou crescendo e vou aprendendo com aquilo que vou vendo, com aquilo que vou tocando. Normalmente, nas escolas onde tenho estado, muitas escolas onde tenho estado, as crianças nem sabem da existência dos direitos, dos seus direitos. Mas as escolas não têm a obrigação de estimular um bocadinho e trabalhar esta questão? Será que as escolas, por vezes, se esgotam muito no descarregar as matérias do currículo e esquecem um bocadinho estas coisas que seriam elementares, não é? As escolas fazem, não é? As escolas falam do tema, as escolas trabalham os temas com as crianças. Mas será que têm tempo para, mais do que falar, mais do que fazer coisas, tocar nas crianças
com afeto, para elas saberem que têm direito ao afeto? Será que as escolas têm tempo para brincar com as crianças, levando-as a perceber que é um direito delas e que é possível aprender com um sorriso nos olhos, com um sorriso na cara? Será que as escolas têm tempo? Eu, como professora, que tenho de cumprir currículo também, não é? Todos os anos faço esta reflexão e deparo-me sempre com esta problemática do quanto tempo é que vou ter para poder tocar no rosto das minhas crianças, minhas, dos pais delas, naturalmente, nas crianças que me são confiadas, não é? E eu acho que a questão é mesmo esta. Eu, por exemplo, falo na primeira pessoa, não tenho muita preocupação com o currículo numa fase inicial. Aliás, eu não tenho preocupação nenhuma com o currículo. Quem me está a ouvir, quem me vai ouvir, nem sei o que dirá, mas de facto, numa fase inicial, quando sou colocada numa instituição de ensino, seja ela privada ou pública, tenho muito pouco cuidado ou preocupação, digamos, com o currículo. Porquê? Porque sei que as crianças... A primeira questão que deve ser, na minha ótica, trabalhada com a criança é: eu estou cá para ti, eu acredito em ti, tu és capaz. A questão dos afetos. Sem dúvida. Eu costumo dizer que não há educação sem afeto. E também sei que o único caminho, independentemente do contexto social onde estejamos, não é? É o caminho da afetividade. E elas também não aprendem sem afeto. As crianças e nós todos, adultos também, nós sentimos o afeto. Não é preciso falar português ou falar... Nós sentimos-lo como tal. Para mim, não há educação sem afeto. Portanto, quando integro uma turma, independentemente do tempo que ficarei por lá, a minha preocupação é olhar para a criança e caminhar com ela, essencialmente. E dizer: tu és capaz, podes sorrir, tens direito a sorrir, tens direito a brincar, tens direito a cair. E eu vou ajudar-te a seres mais e melhor. Eu vou ajudar-te porque o potencial está em ti, não está em mim. Mas, entretanto, hoje em dia, e em virtude de abusos diversos, criou-se um clima extremamente securitário em redor das crianças. A manifestação de afeto em relação a uma criança é hoje algo perigoso. Podemos dizê-lo assim. Eu acho também que, de alguma forma, banalizamos as coisas e a manifestação do afeto. Quando eu manifesto o afeto com os meus alunos, quando o afeto vem do coração, tem tudo menos perigoso. Claro, assim deve ser. Não é? Não é nada perigoso, não tem limite. E eles multiplicam-se naturalmente. A afetividade, os afetos multiplicam-se, né? Nós tomamos-los. Não tem nada de perigoso. O que muitas vezes pode ter de perigoso é quando eu não o faço, eu não o sou. Portanto, não vem de mim, mas eu provoco aquela situação. Não é? E infelizmente isso também acontece. Porque nem sempre nós temos em sala de aula profissionais afetuosos. Não temos. E também não está escrito nas nossas formações que temos que ser afetuosos. Ninguém nos diz isso. E não faz parte do currículo ser afetuoso em sala de aula. No entanto, os afetos e essa pedagogia do afeto é crucial, e pela experiência que tem, para chegar ao sucesso escolar, ao sucesso social futuro dessas crianças. É crucial. Diria que estamos a falar de crianças, até mesmo pela comemoração, não é? No entanto, é crucial e é fundamental até a idade adulta, porque eu já trabalhei com adultos. Claro. Com adultos, portanto, analfabetos. E sem afetividade não havia caminho possível, não havia trilho. Portanto, foi fundamental colocar o afeto, falar e olhar com o coração para que alguma coisa pudéssemos mudar ou ajudar a mudar. E é um desafio que toca à escola, mas também toca à família, não é? A realidade familiar, muitas vezes. Pois, a situação é que muitas vezes as crianças procuram na escola a afetividade que não existe em casa. O pai que não fala, a mãe que não fala, não há diálogo. E muitas vezes as crianças, portanto, saem de casa, já nem vêem a mãe, porque a mãe já saiu mais cedo, veio trabalhar. Portanto, vão procurar onde? Vão procurar na escola, não é? Portanto, e é premente esta situação. Infelizmente, em contextos com os quais eu tenho lidado e trabalhado, as crianças chamam-nos mãe, portanto, enganam-se, chamam mãe, até pedem para nos chamar de mãe. Dizem-nos: tu és minha mãe, és como se fosse minha mãe. Portanto, é urgente que um professor
que um educador, qualquer ser humano, na minha opinião, mas nós que lidamos com as crianças no dia-a-dia e com os jovens, sejamos capazes de comunicar com afeto, com o coração. Até porque os adultos são muito aquilo que foram como crianças, não é? É, muito determinante para o futuro delas. Exatamente. A nível do caráter, da personalidade, do próprio desenvolvimento como um todo, nós somos um todo, o afeto é crucial. E quando eu crescer, quais são as minhas memórias? É de quanto gostei daquilo, do que fiz, do que fui, do que consegui. Portanto, eu sou, aliás, o resultado de um processo, não é? De um processo, de um caminho com afetividade, um caminho de capacitação humana, não é? De colocar no outro a coragem, levar o outro, portanto, encorajá-lo, levar o outro a acreditar nele próprio, no que ele é capaz e que eu estou cá realmente com o coração para ajudá-lo. Portanto... Claro. Helena Barreto, o tempo esgotou-se, mas eu acho que falámos do essencial. Lá está, os afetos. E foi a melhor forma de lembrarmos este dia, desta convenção, que a nível global, com muitos signatários que a assinaram, mas que depois há uma grande distância entre assinar uma convenção e concretizá-la na prática, nomeadamente no ambiente escolar, e estivemos aqui a conversar não por realidades distantes, mas realidades do nosso país, ao lado da nossa porta. Helena Barreto, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Recordo apenas que a edição rádio do programa Eclésia espera por si mais logo pelas 22h45, é na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.